Olá, boa noite, a paz do Senhor. Como é que vocês estão nessa segunda-feira maravilhosa, abençoada, cheia de presença, cheia de direcionamento do Senhor, porque é isso que eu profetizo para minha vida e para a sua, em nome de Jesus. Hoje nós temos live, Mulheres Posicionadas, e todas já tem mais de um ano que todas as eram terças, mudou para segunda-feira, todas as semanas, sem cessar, nós fazemos live aqui. Eu convido uma mulher de Deus, alguém que tem um testemunho forte, alguém que tenha, né, a presença do Altíssimo, que é o que importa, para estar comigo aqui, edificando a sua vida, fortalecendo seu coração, trazendo respostas através da Bíblia, trazendo força através do testemunho. E hoje eu tenho uma convidada, a Edna. Ela vai estar aqui daqui a pouquinho conosco e vai ser um prazer, uma honra, né? Uma mulher de Deus que escreveu o livro Mensageira Sem Fronteiras. Esse livro nós somos coautoras dele juntas. Então ela escreveu aqui, eu vou mostrar para vocês daqui a pouquinho. E vai ser maravilhoso. Então, já convida todo mundo. Eu tava falando aqui nos stories, né? Eu vou trazer de novo. E o Senhor tem falado aqui ao meu coração, né? Enquanto eu tava aqui me arrumando. Isaías 43:2, que diz, né? Vou ler né? Diz assim: mas agora sim diz o Senhor que te criou, ó Jacó, e que te formou, ó Israel. Não temas, porque eu te remi. Te chamei pelo nome, tu és meu. Quando passares pelas águas, eu estarei contigo. Quando pelos rios, eles não te submergirão. E quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti, porque eu sou o Senhor teu Deus, o Santo de Israel, teu Salvador. Louvado seja Deus. O Senhor estava aqui ardendo no meu coração essa mensagem quando eu estava me arrumando. O Senhor é conosco, o Senhor é contigo, meu irmão, minha irmã, você que está aí, você que está entrando. Então não tem por que se preocupar, não tem com que se desesperar. Deus é bom, Deus é maravilhoso e a sua misericórdia dura para sempre, né? O Senhor, Ele é conosco. Ele, quando a gente passa, não está dizendo que a Bíblia não diz que você não vai passar. Ele diz: quando você passar, eu vou estar contigo. Então, é maravilhoso você ter essa promessa do Senhor. Eu queria, antes de tudo aqui, antes de começar a live oficialmente, aqui, ó, já tô aqui com essa maravilhosa. A Edna, seja bem-vinda. Louvado seja Deus, viu? Pela sua vida, que aceitou aqui o convite, mandei o convite para ela, vamos, bora. Gosto assim que é bom. Tá me Tudo que ouvindo? chegar na tua mão para fazer, faça. É Então, isso aí. o convite de Deus eu não recuso, não. Eu nem pensei. É Amém. e pronto. Amém. Seja bem-vinda. Obrigada. É um prazer, né, ter você. A Edna, eu conheci ela agora, esse mês de julho, né, mês passado. A gente escreveu um livro juntas, né, em coautoria. As Mensageiras Sem Fronteiras. Daqui a pouco tá aqui também. Ah, E ela está nesse livro, né? E ela escreveu: depois da cura fluem rios de águas vivas. Então, né, ela escreveu aqui esse livro, ó. Glória a Deus. E a gente glória. vai falar um pouquinho, mas seja bem-vinda, viu? Que Deus abençoe. Deixa Deus te usar. A gente só vai orar antes, aí eu vou. Aí você flui aí no que o Espírito Santo falou com você. Já vamos convidando as mulheres aqui, né? Para Agora. estarem aqui conosco, porque eu mando aqui o convitinho, porque às vezes a pessoa esquece do horário, aí eu mando para lembrar, olha, vem para a live, né? Eu vou- E é uma honra, né? Falar do Senhor, falar do que Deus tem feito nas nossas vidas, sempre traz força, traz ânimo. Eu estava falando aqui antes de você entrar, que o Senhor ministrou, né, ao meu coração uma palavra aqui rapidinho, quando eu estava me arrumando, que é aquela palavra, né, que quando passares pelas águas eu estarei contigo, né? Quando pelos rios eles não te submergirão, ou seja, o Senhor está sempre conosco e Ele não diz que a gente não vai passar, né? Ele só fala que vai estar conosco. Estava aqui chamando a mulherada. Então é maravilhoso, mas a gente não vai falar disso, né?
Vou deixar Vamos, você falar e vamos orar. Vamos? vamos. Tá, amém. Então é de Deus. É, É, testificou. Vamos é, orar então. vamos. Senhor, nós te adoramos na beleza da tua santidade. Obrigada, Deus, porque tu és bom, fiel, maravilhoso, conselheiro, Deus forte. Tu és o nosso Pai eterno, Senhor. Obrigada, Jesus, por essas lives, por essas mulheres que têm passado por aqui, pela tua serva que está hoje aqui conosco. Abençoa a Edna, Senhor, com toda sorte de bênção. A saúde, a casa, os projetos, tudo, meu Senhor, nas suas mãos nós entregamos. Que o Senhor venha fluir, que o Senhor venha falar. Traz as pessoas certas que precisam ouvir o que vai ser dito aqui e que essa live, Senhor, depois também ficará gravada, que as pessoas possam entrar e possa testificar nos corações a sua vontade e o seu querer através das nossas vidas, porque a gente quer ser instrumento, ferramenta do Senhor mais uma vez nessa noite. Essa é a nossa oração, Deus. Flui no meio de nós aqui, pelas redes sociais, faz o teu querer em nome de Jesus. Amém! Ô, glória! Vai falar, então. Então Deus falou comigo antes aqui, né? Que eu tava aqui me arrumando, foi agora. Tanto que de tarde. Peraí, que você sumiu. Peraí. Ah, Aí. À tarde eu até fiz uma mensagenzinha, falei outra palavra, mas agora eu tava me arrumando. Isaías 43. Não, na verdade tava vindo assim. Quando passares pelas águas, aí eu falei, Jesus. Aí eu fui e gravei um story e agora comecei a live falando disso. Então Deus vai testificar aí através da sua filha aí. Deixa Deus te usar, se apresente. Quem é a Edna? Da onde você veio? Da onde você tá? Né? Da onde você veio? Conta aí pra nós. é, eu tô impressionada. Glória a Eu Deus. estou impressionada. Amém. Eu estou impressionada. Deus é A bom. vontade que eu tenho é de chorar, de me derramar aqui na presença do Deus Todo-Poderoso. Ele é incrível, ele mostra o tempo inteiro: eu estou contigo. Glória a Deus. Antes de eu me apresentar, meu coração arde aqui, eu preciso falar. Amém. Eu me posicionei aqui, eu sempre trago o caderno, porque tem palavras que o Espírito Santo testifica no meu corpo, e eu preciso aqui anotar. Eu peguei o livro, peguei o caderno, e eu liguei a TV. E você vai ver depois. Eu acabei de ligar a TV e eu selecionei, não fui eu que selecionei, esse louvor. Ah, é? Tá Aham. vendo? Glória a E Deus. eu acabei de postar e eu marquei você. Que Então, bênção. eu Eu só não vi. Só coloquei que conexão, mas você não viu porque Deus está nos surpreendendo. Ele te deu uma Glória a Deus. e ele confirmou comigo aqui agora. E Amém. certamente eu tenho essa palavra toda rabiscada na minha Bíblia. Glória Prova. a Deus. Então eu não treinei, eu não ensaiei nada, mas eu confesso para você que eu passei a tarde na cama, porque eu falei, Senhor, eu preciso de um descanso. Eu preciso descansar no teu colo. Amém. E aí eu recebi uma oração, e enquanto eu ouvia a oração, as lágrimas simplesmente desciam. Eu não estava chorando, entendeu? As lágrimas fluíam. Uhum. E foi assim, uma coisa linda, um presente de Deus, a oração da irmã, que faz parte do nosso movimento. Amém. E nós fizemos uma imersão nesse sábado e domingo, então é, eu vou abrir aqui. Uma pessoa tinha tentado o suicídio e ela estava ali celebrando a vida no dia do aniversário dela, na nossa imersão. Amém. Glória a Deus. Deus, ele faz o mover dele e a gente precisa estar sensitiva, sensível à voz do Espírito Santo e obediência, né? É. Obediência, fé e coragem, né? Porque Deus, ele nos deu o espírito de ousadia. Então, hoje eu até tinha uma live pré-programada, mas o seu convite chegou para mim como um avalanche, né? Vamos fazer uma Glória live a hoje? Deus. Você pode? Eu falei, posso. Desse Pronto. jeito. E É Deus que tem. essa live de hoje, na verdade, eu fiz uma viagem esse final de semana, porque as meninas iam voltar às aulas e a gente não tinha saído com elas. Eu falei, vamos passar uns dias. E a nossa intenção era voltar, tipo assim, amanhã de manhã, ou quarta. Só que aí eu falei, não, vamos voltar hoje. Aí eu não tinha marcado a live com antecedência. Por isso que Sim, eu te mandei mensagem hoje, entendeu? sim, Geralmente eu marco antes.
E que bom que você aceitou, glória a Deus. Que bom, foi de Deus, porque eu precisava de um descanso, eu tinha marcado outra coisa que não aconteceu, e eu falo assim, Senhor, a minha agenda é essa. Contudo, que seja feita a sua vontade, porque a sua vontade ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável. Então, Amém. fala com a gente 3 vezes a mesma coisa, porque a gente tem um pezinho na teimosia, né? Então Deus, pela sua infinita misericórdia, ele fala 3 vezes a mesma coisa. Glória Então, a Deus. consagro o meu dia e deixo Deus agir, né? Então, hoje, esse convite foi um presente. Então, vamos lá. Amém. Quem é a Edna? É, Eu entendi que o mais importante, a minha fala principal é: eu sou filha amada do Pai. Amém. Porque nós somos mulheres geradoras, criativas, nós somos seres humanos adaptáveis e o que tiver que ser em cada estação, nós vamos ser. Então, Amém. nós somos mães, então nós somos educadoras, nós podemos ser psicólogas, nós podemos ser mãe, nós podemos ser doméstica, nós podemos ser a cozinheira, nós podemos ser a profissional do marketing, nós podemos ser uma palestrante, a gente pode ser escritora, a Glória a gente pode Deus. ser vencedora. Então, nós podemos ser muitas coisas. E o mais importante é a gente reconhecer a nossa paternidade, né? A gente saber que a gente tem um Deus, a gente tem um Pai zeloso, cuidadoso, que nos ama. Então, eu sou filha amada do Pai e eu estou como escritora, mentora de mulheres e o meu trabalho hoje é ajudar mulheres a terem um plano de comunicação estratégico para levar quem ela é para a rede social, Amém. a mensagem que ela carrega para a rede social, né? Então, assim, a rede social, ela é uma ferramenta. Sim, É poderosa. ferramenta de propagação, de multiplicação daquilo que a gente quer. Seja Aham. relacionamento com autoridade, seja falar do lançamento do livro, falar de uma mensagem do livro. Nós duas estamos aqui multiplicando a nossa voz. Sim, Então, eu entendi, eu aprendi na dor que ser filha amada do Pai é o nosso maior título. verdade. Porque a rede social já foi para mim um lugar de comparação, já foi um lugar onde eu quis aplausos. E esse lugar é um lugar que vai roubando a nossa identidade, vai nos ferindo, vai nos matando mesmo aos poucos sem a gente perceber. Então, Verdade. há muitas pessoas, eu acredito que principalmente muitas mulheres, né, adoecidas na alma porque não tem a bolsa que a outra tem, não tá passando o fim de semana no lugar da outra pessoa, a outra tá prosperando ou parece que está prosperando e, né, eu não estou. Então, assim, eu tenho aprendido numa jornada com Deus que a prosperidade está na paz que excede todo o entendimento. Glória a E a gente Deus. vê que pela palavra nós podemos alcançar em Deus tudo que está liberado, né? Então, eu sempre me firmo na palavra de Efésios 3:20 que o nosso Pai ele é poderoso para fazer infinitamente mais tudo Amém. que nós pedimos e pensamos de acordo com o poder dele que opera em nós. Amém. Então, ao longo da jornada, eu tenho aprendido a orar a palavra, eu saber que todas as promessas estão na palavra, que ele não é filho do homem para que minta, né? Então, é sobre essa jornada nova em Deus que eu tenho desfrutado desse lugar de filha amada. Mas nem sempre foi assim, né? Porque nós estamos aqui falando de mulheres posicionadas. Amém. Então, hoje eu estou posicionada nesse lugar, nessa palavra. Glória a Deus. Mas Deus precisou me parar, porque eu estava acelerada para o lugar errado. Aí Deus precisou me chamar, ei, vem cá, tá tudo errado. E eu sempre uso a metáfora de que um caminhão carregado
ele não pode fazer uma curva em alta velocidade, senão vai dar ruim, vai quebrar tudo, vai espalhar tudo, vai dar ruim, vai dar PT. Uhum. Deus, ele nos desacelera. Impressionante. E aí, Verdade. Tá mudo. Tá mudo, mudo. o Ah, tava mudo. Você pastor, desligou, tá? é, o evangelho, Deus só nos permite falar daquilo que a gente vive, né? Sim, E fora isso, a hipocrisia e o Espírito Santo nos corrige, né? é Depois verdade. Uhum. ou na hora, né? Então, assim, eu era esse caminhão de mudança pesado, cheio de cargas que não era minha. E Deus me desacelerou para tirar as cargas, tirar os entulhos, tirar o que era velho, tirar o que era pesado. E isso eu chamei de rejeição, eu chamei de perdas. Mas Deus, quando Ele quer ter algo muito particular com a gente, comigo, foi assim, Ele vai tirando. E aí a gente se vê no nada, sem nada. E aí a gente é desesperador quando você perde o controle da sua vida. É Verdade, né? desesperador. E assim, a minha profissão como estrategista de marketing, criar estratégias, fazer planejamento, então eu sou uma pessoa essa pessoa estratégica de planejar. Então, quando Uhum. planeja e não acontece, isso traz frustração, isso traz desespero. E caminhando com Deus, eu aprendi muito sobre isso. Porque se eu faço uma agenda e se Deus muda tudo, a vontade dele é boa, perfeita e agradável. É. Então, aceita, dá glória e vamos fazer. Então, é um exemplo muito claro. Hoje eu tinha planejado outra coisa, Uhum. mudou tudo e tá tudo bem. Amém. E tá tudo bem mesmo. Porque eu acordo Amém. e falei, Senhor, na verdade eu falei, Espírito Santo, o que nós vamos fazer juntos hoje? Senhor, Glória a Deus. coloca na sua agenda. Ele me coloca na agenda. Uhum. E se eu peço para ele me colocar na agenda e ele mudou tudo e eu fico frustrada, Aí é só da boca pra fora, né? então assim, Deus ele nos ensina. Ele nos ensina e eu tenho aprendido, né? Então, assim, nessa jornada tem 4 anos que Deus sacudiu mesmo, entendeu? Então, antes eu conhecia Deus de ouvir falar. E hoje eu vivo. E é Amém. muito diferente. E nem sempre é bonito, tá? Eu preciso falar que não é bonito, né? Quando você vê, quando você vê pessoas, né, na frente, no púlpito, na liderança, falando um testemunho, antes do pódio teve as renúncias, né? Teve o treino, e o treino ele é decisivo, né? Porque Deus ele quer nos treinar, ele quer nos preparar uma vez só, ele não quer ficar nos corrigindo, nos lapidando na mesma área, Uhum. né? Sim. Bom, é isso. Eu vou deixar você conduzir, senão aqui acho que vai ficando muito, Amplo, muito amplo. muito fluido aí. Deixa você direcionar aí esse rio de águas vivas. Amém. Você está falando, né, do testemunho. Se você quiser contar um pouco do seu testemunho aqui, é bom, porque você disse que hoje você está posicionada, né, nessa visão. Eu vi lá os stories da Lu, que foi maravilhosa a imersão. Então, assim, Deus tem feito várias coisas. Teve o livro, agora tem imersão, tem outras coisas que você está vivendo, eu sei. Mas você falou agora, não foi sempre assim. Conta um pouquinho pra gente, não precisa ser detalhado, mas conta um pouquinho do que você quiser contar de como você teve que se posicionar. Porque a intenção dessa live eu faço, já tem um ano, né, que eu faço toda semana, e é para sempre assim, trazer para as mulheres, porque a gente é cheio de falha. Nós erramos, nós falhamos, às vezes não entendemos o que Deus quer, aí a gente caminha por um lado, daqui a pouco o Senhor traz de volta, enfim. Mas a intenção é a nós que já estamos posicionados em alguma coisa, trazer para essas mulheres como que a gente se posicionou, como é que foi essa virada de chave, entendeu?
como que o Espírito Santo falou com a gente, como foi em relação às pessoas à volta, porque nem todo mundo entende quando a gente se posiciona, pelo menos na minha vida foi assim, nem todos entendem e geralmente pessoas que você ama não te compreendem, enfim, é assim para todo mundo, gente, não é só na minha vida, acontece com todo mundo, mas o importante eu tenho o costume de dizer, né? Eu falo da convicção do chamado. A gente, eu preciso acreditar no que Deus falou para mim. Você tem que acreditar no que Deus falou para você. Então eu chamo isso de convicção do chamado, convicção do que Deus tem. Porque senão, se a gente não tem essa convicção, tudo que vier abala. Ai, será? 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 Então assim, conta para nós um pouco sobre isso, porque pessoas que estão aqui entrando, né? Deus abençoe vocês que estão entrando, gente, deixa eu falar com vocês, né? Mulherada, tem homens também aqui. Sejam bem-vindos, viu? Essa é a Edna e aqui sou eu, Cristiane. Nós estamos aqui para falar do reino, para falar sobre posicionamento, para falar sobre estratégias, enfim, para falar sobre dores, mas também para falar sobre alegrias. Estamos aqui para cooperar um pouquinho com a sua vida. Então, já chama as amigas aí para estar conosco aqui. Então vai, Edna, conta para nós aí, assim, da maneira que você quiser contar, como é que foi esse despertar no seu coração, né? Que você falou. Como é que foi essa mudança na sua mente mesmo? Não preciso me posicionar diferente. Como foi isso? Porque tem muitas mulheres, o que que eu peço para contar, né? Eu gosto muito de ouvir testemunho. Inclusive, o nosso livro, né, é sobre É, testemunho muito. Mas eu gosto muito de ouvir porque tem pessoas que passam o que a gente passou e elas não sabem o que fazer. Como a gente também já não soube um dia o que fazer. E aí, quando nós ouvimos de alguém que passou por aquilo, a gente abre a nossa mente, né? De quem está vivendo. Então, eu gosto muito nesse sentido, por isso que eu peço para contar. Então, fala aí para nós, deixa Deus te usar. Conta um pouco aí sobre esse posicionamento. Como é que foi? o posicionamento ele é gradual. O meu foi gradual. Uhum, Entender que você não tem outra saída. sim. Porque quando você entrega a sua vida para Deus, você precisa saber que é a vontade dele que vai permanecer, não é a sua. A sua é sempre um equívoco. A É. sua é sempre você precisa voltar para consertar. E aí você se cansa. E eu aprendi que quando você se cansa, você abre brecha. E aí o que estava ruim fica pior, né? Porque é o papel do nosso adversário, é nos atrapalhar. Uhum, O nosso chamado. E assim, eu entendi, em meio a muita dor, né? De divórcio, de perda do meu pai, de ficar sem trabalho, de passar dificuldade financeira, né? Porque Deus, ele cria uma situação para nos paralisar. Não é porque ele é ruim, ele quer nos penalizar, é porque ele precisa chamar a nossa atenção de alguma forma. E foi no momento de luto, foi no momento de eu me sentir sozinha que eu fui buscar Deus. Eu fui para o monte, eu fui fazer jejum, eu fui fazer campanha no monte, eu ficava até meio-dia lendo Bíblia quase todo dia, fazendo jejum. E enquanto eu estava fazendo isso, alguém precisava de oração, aí Deus me incomodava para orar. Depois a pessoa testificava algo que veio da minha oração. uhum. E aí eu fui entendendo que Deus estava me chamando como intercessora, que Deus estava me ensinando a ouvir a voz dele. E isso é muito particular, isso precisa de um treinamento. E de alguma maneira Deus vai nos desacelerar para a gente olhar para Ele. Porque Amém. quando a gente está trabalhando muito, está focando muito naquilo que não é a prioridade daquele momento, porque eu entendo que Deus nos chama, Ele nos conserta, nos endireita, nos molda e depois ele coloca a gente aonde Ele quer. Ou Uhum. Ele pode nos colocar no mesmo lugar, mas com uma mentalidade diferente. Sim. Então, nessa jornada, eu ouvia muito sobre novas vestes, e aí eu achava que eu tinha que vestir novas roupas, e realmente foi também, Uhum. porque quando Deus te chama, o Espírito Santo ele começa a te constranger sobre algumas coisas. Uhum. Então, eu era aquela pessoa, como eu disse, eu procurava aplausos no, na rede social, né? Então, Deus foi ressignificando muitas coisas.
Eu ia treinar, eu ia de topper, agora eu não consigo ir mais. Ninguém Uhum. me impediu nada, é o Espírito Santo. Amém. Cada um com o seu chamado, Deus vai incomodar sobre algo. Então, esse posicionamento comigo foi uma escola, foi um Uhum. ensinamento, foi um tempo. Até eu entender que o Espírito Santo, quando ele quer falar, ele vai soprar ao meu ouvido. E eu preciso entender quando é minha carne gritando, querendo algo, porque eu aprendi que a gente precisa silenciar nossa alma todos os dias. Amém. E é uma luta constante. É isso que eu chamo de posicionamento. Uhum. É você saber o que convém e o que não convém. O que, e também a nossa grande luta é entender quando é Deus e quando sou eu. E quando está confuso, você simplesmente para, desliga, né? Faz um jejum para seu espiritual ser mais aflorado, para você entender o que Deus quer. E assim, sobre o meu posicionamento hoje, eu entendo mesmo como esse posicionamento de escritura, né? Escrever o meu testemunho para ser uma multiplicadora do reino. Então, hoje eu tenho essa clareza no meu coração. E eu não sei se é essa a resposta que você queria. Não é isso, é só para entender o que que aconteceu que virou, né? Que você. Tem posicionamentos que a pessoa está na UTI, Deus chama. Aí a pessoa sai dali já completamente transformado. Aham. Eu já ouvi testemunho que a pessoa morreu, ficou 7 dias morto, ressuscitou e veio falando de Deus, porque Deus deu um recado, Deus deu uma palavra e a pessoa tomou posse e começou a ter um posicionamento diferente, uma vida diferente. Mas Deus trabalhou comigo de forma gradual, né? Me Entendi. ensinando, eu errando, eu pedindo ao Senhor discernimento. E tinha horas que eu ria, eu falei, nossa, eu entendi tudo errado. Deus me perdoa, me ajuda, me dê discernimento. E é lindo que quando você tá nessa jornada com Deus, a gente não pede coisas. Uhum. A gente pede discernimento, É. sabedoria, mansidão, domínio próprio. Porque a gente entende que primeiro precisa ter essas coisas espirituais para depois você saber lidar com aquilo que Deus vai colocar na sua mão, né? Porque Deus pode colocar na sua mão uma outra pessoa para você cuidar. E É, aí, você tá pedindo a Deus um carro, Deus te dá uma vida para você cuidar. é verdade. E isso tem acontecido comigo. Então, tem pessoas cuidando de mim e eu também tenho cuidado de pessoas, né? Às vezes é um ciclo, né? Porque Deus ele é maravilhoso, de estação em estação ele enviou pessoas para cuidar de mim mesmo, para segurar na minha mão. E hoje eu Uhum. tenho grupos de oração, Amém. né? Então é uma jornada, é É uma uma jornada. jornada. É uma jornada. Precisa É. se permitir. Uhum. E sabe, Cris, antes eu não queria errar, aí eu ficava paralisada. E aí eu precisei ouvir. É melhor você errar e Deus te ensinar, porque é esse o caminho, do que Sim. ficar paralisada e não fazer nada. Então, até no erro, Deus tem misericórdia e ele te ensina. Amém. E assim, eu, com meu perfeccionismo, eu não queria errar. Eu não queria desagradar a Deus. Uhum. E realmente, nessa jornada também, você perde pessoas. Ah, ô. Você perde muitas pessoas. Muitas pessoas. Você ganha muitas pessoas para Jesus, né? Muitas pessoas veem o seu testemunho e falam: Nossa, uau, que pai maravilhoso! Eu também quero desfrutar disso, Uhum. né? E também muitas pessoas acham um exagero, né? Acham Sim. que é uma loucura você fazer jejum de 3 dias, é uma loucura você fazer um propósito, é loucura você ir no monte meio-dia, enquanto tá todo mundo trabalhando para pagar boleto, você tá na Bíblia orando, jejuando. Então, isso é loucura. E é loucura mesmo. É Uhum. loucura mesmo, porque muitas vezes eu precisei entender. É o meu momento. Sim.
É o meu momento. Eu já trabalhei, já tive 3 empregos, já fiz um monte de coisa. O que que deu? Nada. Uhum. Não conhecia o Deus que cuida de mim. Hoje ele me constrange. Ele mostra pra mim que ele me constrange. Amém. E é interessante assim, eu falo nas lives, né? O primeiro e maior posicionamento que alguém pode ter é em Deus, é esse posicionamento espiritual. Porque quando a gente entende o que o Senhor tem para nossa vida, como eu falei, a convicção, né, a certeza, por mais que assim, os caminhos, né, do Senhor são mais altos, maiores que os nossos, então, às vezes nós não temos a dimensão hoje do que o Senhor vai fazer lá na frente, mas quando a gente está no centro da vontade, como você está falando, né? O seu momento, o momento com Deus, o momento de ele apertar, mas também conduzir, né? O momento dele fechar algumas portas e abrir as portas certas, enfim, desse preparo todo de fortalecimento, é o momento, sim, que a gente precisa viver. Todo mundo precisa viver, né? Então é o primeiro posicionamento, é entregar a nossa vida e não só a nossa vida. Eu aceitei Jesus. Amém. Não, entregar os sonhos, como você falou, a agenda, o projeto, que não é fácil. Pessoas que às vezes estão na presença de Deus 30, 40 anos, não conseguem entregar de maneira tão, né? Deus faz o seu querer. E esse é o maior posicionamento que alguém pode ter. Né? Dizer o quê? Igual eu estava falando aqui, né? A palavra que a gente começou aqui na live, começa dizendo o Senhor diz, né? Ele te criou, ó Jacó, te formou, ó Israel. Ou seja, se ele nos criou e nos formou, a gente não tem que ter medo do que ele planeja para nossa vida. E você falou uma coisa que eu vivi muito. Na verdade, eu vivi muitas coisas que você falou aí, já vivi. Que bom. É uma luta. Essa coisa do perder pessoas, né? Na trajetória, na caminhada, a gente perde pessoas. Mas eu entendo que, na verdade, o próprio Senhor, ele afasta pessoas, afasta a gente dessas pessoas, as pessoas da gente, para quê? Porque se a gente continuar no mesmo ambiente, claro que isso não é uma regra, existem exceções, mas a grande maioria, e comigo foi assim, com você está dizendo que foi assim, e a grande maioria que eu conheço, o Senhor nos tira daquele primeiro ambiente ali, mesmo que depois você volte para esse Sim, ambiente forte, verdade. saudável, cheio do Espírito Santo para transformar esse ambiente, É isso. mas há um momento do Senhor, né? A Bíblia diz, há tempo de afastar-se de abraçar. Ou seja, tem um tempo de Deus afastar a gente de algumas pessoas, de algumas circunstâncias, de algumas situações, e é para tratamento mesmo, é para ele É, fortalecer, para ele mostrar quem a gente para mostrar o que ele quer conosco, né? Enfim, e nos colocar mais forte para ajudar também depois essas pessoas. E existe também, eu passei por isso também, né? Que você está falando aí é do. exatamente isso que você falou. Deus, ele nos tira, trata, cuida, Isso. nos ensina a ouvir a voz dele, Sim, porque ouvindo a voz dele, eu vou saber o que ele quer de mim. isso. E aí depois ele nos coloca, às vezes, no mesmo lugar. Sim, sim. Mas nossa postura é diferente, nosso Uhum. jeito de olhar as pessoas é diferente. E Deus tem feito isso comigo, eu tenho desfrutado disso. Amém. Ido nos mesmos lugares, mas é para celebrar. É para Uhum. ouvir algum testemunho de alguém, de alguma marca que eu deixei. Então, isso Sim. é muito legal, isso é lindo, é É maravilhoso. muito, é muito legal. E aí o Senhor faz o que com a gente, né? Nos usa para essas próprias pessoas. E às vezes também, né? Tem gente que está nos ouvindo aqui. Talvez você. A moça botou aqui, né? Eu tô passando por isso, não é fácil. Né, não. Fica Não firme, é? fica firme. Fica, o segredo é passar pelas águas e entender que Deus vai estar contigo, né? É o que a gente falou aqui no início. Então, assim, não tenha medo, né? O trabalhar de Deus na nossa vida é perfeito, por mais que hoje, por isso que a palavra fala, o que eu faço hoje, você só vai entender lá na frente, depois. Né, quando o Senhor falou com Pedro, porque tem coisas que Deus está tratando hoje, fazendo hoje, mudando hoje, que é meio louco e assim, é dolorido. Nem tudo é super agradável. Tem coisa que dói, machuca, fere, mas é para algo melhor e maior, é para amadurecimento, é para testemunha. Tanta coisa que o Senhor faz através da. A moça botou aí, né? No processo ele nos sustenta.
Tô É sempre. verdade, o processo. E aí é interessante, a gente sempre brinca, né? Aquela frase que super todo mundo fala, né? Para viver o propósito tem que suportar o processo. Aí tem várias formas de falar, mas todo mundo fala isso. É exatamente, você quer viver um propósito grande, extraordinário, Deus levar para vários lugares, ganhar muitas almas para Jesus, testemunhar. A gente quer viver isso, né? Mas aí o processo, a jornada, eu chamo de processo de jornada. Sim. Essa jornada, esse caminhozinho que não é fácil, muitas vezes nós queremos boicotar. Ah, não quero passar isso não, Deus me livre. Não Então a tem gente fica como. fugindo. E quando nós fugimos desse pedaço, do pedacinho do processo, o que acontece? A gente anda em círculo. É o que você falou. Se não aprender uma vez, né? Tem que passar de novo, até a gente aprender, porque só se aperfeiçoa na escola. Só passa de ano quem passa na prova. Então é assim, passando pelas provas, pelas lutas, né, que são permitidas para a nossa vida, mas entendendo que o Senhor tem sempre algo melhor e maior. E que nada é em vão, né? Toda dor, ela está sendo gerada para um dia, né, dar um testemunho para outra pessoa. Então, nós vamos curar com a cura que nós somos curados, né? Consolar com as consolações que nós somos consolados. Então é legal isso. Ô, Cris, você falou muitas coisas, inclusive esse versículo, né? O que eu faço hoje você não entende, mas um dia Uhum, você entenderás. Então, caminhando com Deus é sempre assim. sim. Porque hoje eu estava caminhando na praia e eu vi uma moça sentada e eu entendi em Deus, vai lá. Aí eu falei, mas vai lá fazer o quê? Deus não me falou fazer o quê, Uhum. mas eu fui. Aí eu cheguei lá com a cara assim, tipo, O que, que que eu que tô eu... fazendo aqui? E assim, isso é Deus nos provando o tempo inteiro que a gente não tem controle de nada. É. Porque é sempre assim. Deus fala, vai lá. Ou Deus não fala nada, você simplesmente está indo, a sua Uhum, perna está indo. uhum, Então, eu tenho vivido isso. E aí eu fui lá abraçar a moça e falei com ela, né, Jesus te ama, porque eu não sabia o que falar. uhum, Aí eu falei isso, eu falei, posso te dar um abraço? Ela, pode. E aí ela falou o que estava fazendo, né? Tava falando lá sobre dízimos e ofertas, e aí ela ministrou para mim. uhum, Então, Deus também, eu quero aqui com toda a humildade falar isso. Às vezes eu acho que é eu que vou ministrar, mas muitas vezes Deus faz ao contrário, porque em alguns momentos Deus vai te confundir. é. Porque quer mostrar para você que não é na sua razão, é Ele. Não é nem questão de confundir, assim, eu acho que não é nem essa a palavra, é questão de. Não, não é confundir, né? Mas assim, É não vai a te palavra explicar certa. tudo. É, Você vai lá para fazer alguma coisa, igual você falou, eu fui lá para ajudar, cheguei lá, fui eu que fui o ministrar. instrumento, a ferramenta foi a pessoa para mim. Então, assim, é muito doido isso, gente. O É, Senhor. um dia eu tava. Mas o mais legal é o quê? Esse posicionamento de obediência. Porque se você não vai, tem muita gente que não vai. Ah, não vou não. Eu, hein? Que é isso? Vou nada, eu vou continuar minha caminhada. Mas você parou e foi. Então, quer dizer, quando nós vamos, fazemos o que o Senhor está mandando e a gente não entende, Ele garante, tanto para Sim, nós como para os sim, outros. sim. Então, E é sobre você obedecer e receber. Então, sim. hoje Deus falou comigo: pega o devocional e deixa na portaria. Eu tenho dois. Para que eu Uhum, tenho dois? Eu entendi. simplesmente obedeci, fui lá e entreguei. E aí na volta eu entendi que não era para eu pegar de volta. Uhum, Aí eu passei, nem falei nada com o porteiro, passei assim distante. Aí ele, aqui, moça. Aí eu falei, é seu, é para ficar aí. Deus falou que é para ficar aí. Aí ele, ô, Glória! tá E aí vendo? teve um mistério. Uhum, Coisa, aconteceram outras coisas. Deus usou o porteiro também para ministrar para mim. aham, tá vendo? Então, é sobre você entender um pedacinho e aí você vai receber muitão. Mas você Isso mesmo. precisa obedecer sem entender. Então, hoje, eu, eu vou falar que eu tento obedecer o máximo, porque eu fui caminhando na praia e orando, Senhor, em nome de Jesus, o que eu mais quero é te obedecer. Me ensina a te obedecer. Me ensina a ter contentamento que a sua vontade para minha vida é boa, perfeita e agradável. Então, me ajuda a fazer aquilo que o Senhor quer que eu faça. Uhum, Porque eu já entendi
que é melhor para mim, para quem tá comigo, eu simplesmente obedecer. Amém. E por que isso? Por rodar em ciclos, por às vezes se arrepender, não é se arrepender, né? Porque alguém aí falou, quando eu erro, eu choro. Eu também, quando eu errava, eu chorava muito, porque eu não queria errar. Mas ninguém quer errar, na verdade, Ninguém né? Se você perguntar para as pessoas, todo mundo vai dizer, eu não quero errar. Mas é no erro que você cresce, que você aprende, que tem, você sim, gera o testemunho, enfim. sim. Então, assim, eu já deixei de dar palavra para alguém porque eu achei que não era. Achei que era eu, hein? Que Da sua loucura. cabeça. Isso nunca vi. Vou lá falar o quê? Né? E já teve momentos que meus mistérios é sempre caminhando ou correndo na praia. Um dia eu estava correndo e aí tinha uma moça com um canguru. E aí eu parei de correr na hora. Olhei para ela e falei: "Posso orar com você?" Aí ela: "Pode." No meio do calçadão. Aí eu orei. A oração não foi minha, Cris. Eu nem Amém. lembro o que eu falei, mas eu orei com autoridade, eu orei alto, eu orei segurando nos ombros dela. Era uma mão nas costas dela e uma mão nas costas do neném. Uhum. E aí, quando eu terminei, eu estava chorando. E aí ela falou: "Você orou tudo que eu precisava. Ontem aconteceu isso e isso na minha casa." Então ela foi Amém. ali caminhando. Ela com certeza estava caminhando com o coração quebrantado e o Uhum. pensamento na dor dela, na fragilidade, naquilo que ela Sim. tinha vivido. Então, depois que eu experimentei isso, menina, eu saí correndo ainda mais rápido, mais feliz, com os passos mais largos e eu estava em jejum. E não fui eu que quis correr em jejum. É tudo um planejamento que Deus. É. Então, Naquele dia você não come, na verdade é o Senhor dirigindo, porque algo vai ser necessário, né? Isso é importante. sim, E a você gente tá com vários comentários aqui. Peraí, vamos falar. Gente, a paz do Senhor, eu tô aqui com a vai Josi, maravilhosa. Fez live comigo um dia desse, né? Muito maravilhosa. Deus abençoe, viu? Tem um monte de mulher aqui comentando. Vamos ver aqui, ó. ler aí. A Ana Cláudia falou, né? Eu tô passando por isso, não é fácil. A gente falou. A outra é quando eu erro, eu choro, né? Que você já falou. No processo, ele nos sustenta. Sim, verdade. E a Lu Ferreira falou, né? Os afastamentos, ele quer desenvolver em nós para realizar a obra. Afastamentos deve ser das pessoas, né? Que a gente estava conversando. É uma separação. Deus, ele nos É, separa. Ele nos separa para ter uma intimidade ele. maior, né? Senão a A, gente ouve muitas vozes, muito barulho, muito ruído. ruído. A Josi disse aqui, né? A obediência ao ouvir a voz de Deus na íntegra, né? Então, ouvir a voz e fazer mesmo, como você está falando. A Leila, né, escreveu aqui, nesse processo, Deus usa pessoas que não esperamos para o nosso crescimento espiritual. A Lu falou É que o forte. canguru, ela pensou no bicho. O canguru era o neném, ela pensou que era o bicho. Amém, gente, vocês são ótimas. E é isso, né? Que bom que vocês estão interagindo aí, que a gente vai falando sobre, né? O... Diga. É muito lindo a gente obedecer a Deus nos mínimos detalhes. Conta uma experiência sua aí, Cris, de obediência. Maravilhoso. Então, uma vez eu tava. Ah, tem várias, né, gente? Mas uma que marcou muito a minha vida foi uma vez o Senhor. Eu dava. Fazia reuniões na minha casa, já faz 12, 13, 14 anos isso. E aí, um dia à tarde, eu estava descansando e passando muito mal, muito mal. Sabe aquele mal-estar que você come e não fica bem? E aí eu falei, vou deitar, porque mais tarde as mulheres vão chegar e a gente vai fazer aqui a reunião e tudo mais, né? é, Ler a Bíblia, enfim. E aí uma das mulheres chegou de tarde, na hora que minha mãe estava lá em casa, e eu passando muito mal, eu tinha falado, né, mãe, eu vou deitar, não sei o quê. E aí a minha mãe falou, quando ela bateu lá na porta, minha mãe falou, olha, ela tá passando muito mal, mas o Senhor falou no meu coração, vai lá, né? E eu levantei, fui ouvir, né? Eu ouvi o barulho, ouvi elas conversando e tudo, aí fui lá. A minha mãe ainda ficou me olhando com aquela cara feia, tipo assim, o que você tá fazendo aqui, né? Para proteger aquela coisa. E quando eu cheguei lá, ela veio pedir oração porque ela estava se sentindo muito mal. Enfim, falou um monte lá. Comecei a orar por ela. O Senhor curou ela e me curou. Foi tremendo. Foi uma coisa assim que, uma experiência que
marcou muito a minha vida, porque eu podia ter falado, não, eu vou ficar deitada aqui, eu tô cansada. Era verdade? Era, digamos assim, justo eu descansar? Era, né? Eu teria reunião com elas à tarde, final da noite, né? Reunião que eu digo assim, era tipo uma célula, um E encontro, né? E era à noite, eu podia falar, não, de noite eu oro por ela, mas veio ao meu coração, né? O Senhor falou, levanta e vai. Então, quando eu fui e eu comecei a orar por ela, e não disse para ela que estava passando mal, comecei a orar, tal, repreender lá o que ela estava sentindo. Gente, quando eu acabei a oração, tava eu e ela sarada. Então, Deus é tremendo. Entendeu? Se eu tivesse negado, talvez eu ia ficar até a noite ainda mal. Enfim, a gente precisa ouvir, eu precisa, né? Porque, como você falou, nós pensamos que nós vamos entregar. Eu pensei, eu vou orar por ela e o Senhor vai operar na vida dela. Mas não, na verdade, o Senhor operou na dela e na minha. Então, a gente sempre, quando nós fazemos, né? Por isso que a Bíblia diz, é dando que você recebe. Quando você entrega, é incrível, porque quando nós entregamos, seja o que for, a gente também recebe de Deus. A gente recebe muito do Senhor. Então, é muito extraordinário essas coisas que o Senhor faz, né? Tem essas experiências assim. o que você Enfim. falou, o Espírito Santo aqui me trouxe duas coisas. Hoje eu fui caminhar, eu gravei um stories, mas eu não postei. É sobre Eclesiastes 11, né? Deus fala, lança o teu pão sobre as águas e depois Hum. dos dias acharás. E essa foi uma palavra que a missionária me entregou na praia, meio-dia. Quando Deus colocou aquela pessoa para cuidar de mim, para caminhar comigo num tempo. Então eu não sabia que pão que era para eu lançar. O pão é aquilo que você tem. Uhum. Palavra, é um abraço, é uma Sim. mão, talvez é uma benção, abençoar alguém financeiramente, é o que você tiver. Então, isso que você falou, a gente quer receber, mas primeiro a gente tem que dar. É. A gente quer colher, mas primeiro a gente tem que plantar. Uhum. Então, é esse processo. Então, tudo com Deus é processo. É. Tudo com Deus é. Verdade. E E é outra coisa, incrível. Pode falar. é, eu comecei a servir como mídia, né, no ministério aqui de mulheres da minha igreja. Né? E eu sempre, né, com um batonzão, sempre arrumada. E aí eu tava na mídia e Deus falou com uma irmã intercessora. Ora por ela porque ela está sangrando. Aí ela falou, não é possível. Ou seja, tá linda ali por fora. É, o que mais acontece, né? Mas tudo bem. Ela não acreditou. E assim, para mim, ela é uma referência de irmã intercessora em oração. Então, assim, algumas vezes Deus vai falar algo e a gente não vai acreditar, porque o nosso olho vê algo que o céu não está vendo. Sim. E logo depois nós tivemos um encontro de mulheres, que eu também fui trabalhar, e aí eu contei a minha história para ela. E aí ela falou comigo: Deus me falou para orar por você, porque você estava sangrando, então agora eu estou entendendo. Tá vendo? Então, o que eu quero dizer com isso? Que tem muitas pessoas servindo e nesse processo é que elas estão sendo curadas. Porque É. eu achava que eu tinha que estar muito pronta para servir. E não é assim que funciona no reino. De jeito nenhum. Você só precisa se dispor a aprender, você precisa ter um coração ensinável, pedir a Deus discernimento, pedir a Deus graça, pedir a Deus contentamento e vamos que vamos. Então, isso que você falou trouxe essa fala aqui. Uhum. E é sobre isso. A gente não vai estar completamente pronta. Quando eu fui escrever o livro, eu não sabia exatamente o que eu ia escrever. Eu não Conta um sabia pouquinho para nós em do São livro. Paulo, eu não sabia nada. Como é? Ó, o capítulo. Gente, ela escreveu aqui, ó. Olha ela aqui, ó. Ela escreveu: depois da cura fluem rios de águas vivas. Depois da cura, vai. Mas não precisa contar a sua história, mas tipo assim, o que você relatou assim por alto aqui no livro? Esse livro, gente, é um livro em coautoria, tá vendo? São 12 mulheres, né? Nós fomos 14. 14 mulheres nesse livro. Eu tô aqui também. E a gente lançou agora em julho em Alphaville, São Paulo, e é um livro de testemunhos onde a Sim. gente conta histórias que nós vivemos. Conta para nós assim bem pincelado, porque se você quiser, viu, mulherada, acessa a Edna aí, ó, para você comprar o livro com ela, porque ela manda aí para sua casa. Mas conta assim bem pincelado como foi. Como foi para você escrever? O que veio no seu coração? Conta aí para nós.
Bom, eu entendi que Deus tem me chamado para ajudar a curar mulheres, né? Amém. E por isso eu fui muito ferida em muitas áreas e a cura é um processo, né? Então, depois da cura fluem rios de águas vivas. A gente precisa se libertar das coisas do passado, das experiências negativas. E quando a gente vai, quanto mais a gente entende a nossa paternidade em Deus, menos entulhos a gente carrega. E o que é um entulho? É uma falta de perdão. Para mim, um entulho é uma falta de perdão, é um aprisionamento. E assim, o perdão também é você achar que alguém te deve alguma coisa e ninguém nos deve nada. É. Ninguém nos deve. Ah, isso foi inadmissível. Ah, aconteceu isso. Às vezes é o inimigo que está atrapalhando o seu propósito, às vezes é a pessoa ferida, pessoas feridas ferem, pessoas curadas curam. Então, né, eu não vou falar do capítulo, mas é sobre liberar perdão. Amém. Liberar... Ela escreveu aqui, né? O de repente de Deus acontece em dias comuns, né? Então, o de repente de Deus, enfim, gente, vocês precisam, ó, acessar esse livro. Gente, eu comecei a ler, né? Porque não deu tempo. Esse mês foi para mim. Muita. Graças a Deus, eu dou louvo ao Senhor, né? Porque a gente pede tanto e foi bem assim, muita coisa aconteceu. Então, eu comecei a ler esse final de semana, parei no seu. Vou ler o seu hoje. E aí, meu Deus, tá muito forte. Só tem história forte, né? Só. Esse livro é o terceiro que eu escrevo de coautoria. E esse é muito especial. Muito especial, é forte, é Forte. tremendo, é só histórias impactantes. E também tem uma coisa linda aqui nesse livro. Tem um mover de Deus aqui nesse livro, né? Tem jejum de Daniel, tem propósito, tem oração, tem música. Tremendo. Eu acredito que foi o céu que selecionou. Hum. E que você compre esse livro aí, se você mora em São Paulo, compre aí com a Cris. Se você está aqui no Espírito Santo, compre comigo. E a Amém. melhor parte do livro, né, Cris, é dedicar, é escrever algo especial que Deus coloca no nosso coração. E teve um processo, né, gente? Teve um esmagamento aqui, ó, para escrever esse capítulo. Então, cada história aqui vai ativar algo novo em você, vai fortalecer a sua fé. Amém. Porque na medida que eu ia lendo, nós somos partes das histórias de muitas outras E, mulheres. não, eu tive a mesma sensação. Eu falei, meu Deus, eu me identificava em Tem várias que eu já li. Eu falei, gente, olha como que nós. Porque, na só verdade, duas geografias. a nossa vida é feita de muitas histórias, né? Se nós formos, por exemplo, eu poderia contar o mesmo testemunho, com outras palavras, de alguns que eu já li aqui, que eu falei, já vivi isso. Meu Sim. Deus, já vivi isso, estou vivendo isso. Eu falo, como é, né, que conecta, assim, como é interessante. É porque eu entendo que só vive o propósito, só vive o propósito quem suporta o processo. Processo. Que processo é esse, né? Processo é uma palavra que a gente não gosta de ouvir, então vamos falar jornada. É de Eu perdas, falo jornada. é de renúncias, às Uhum. vezes é de portas fechadas, quando a gente quer um sim, Deus dá um não. Então, o processo, ele nos fere. É. O processo é para nos ferir, porque depois a gente vai celebrar. O processo aqui foi escrever o livro. E Uhum. agora a gente só autógrafa, coloca, né, Dedicatória lá. dedicatória, vamos profetizar na vida da outra, porque se eu passei, ela também vai passar. Mas ela precisa estar de mãos dadas com o pai, É. porque Não, às é. vezes as mãos Faz toda a podem diferença. ser dadas. E aí a gente pode se frustrar. Como eu estava falando, voltando para a palavra aqui, né? Comecei a live com essa palavra, tá? Ainda tá aqui. Ah, Aí, quando eu falei, né? Ele te criou, ele te formou, e aí ele fala: não temas, né? Porque eu te chamei pelo nome, tu és meu. E aí fala isso aí que ela tá falando agora, Edna. Quando a gente passar pelas águas, estarei contigo. Pelos rios não te submergirão, pelo fogo não queimarás, nem a chama arderá em ti. Ou seja, eu estava dizendo aqui no início da live, vou repetir agora, de acordo com o que a Edna acabou de falar. Deus não prometeu que ia ser conosco e a gente só ia passar coisa boa.
Não, ele não prometeu que a gente não ia passar por nada. Ele falou: olha, primeiro, eu sou o seu Deus, eu sou o seu Senhor, te chamei pelo nome. Depois ele falou: quando você passar, eu vou estar contigo. Ou seja, se prepare. Você vai passar por momentos desafiadores, as covas de leões, os desertos, né? Os levantes, tudo que a gente passa, fornalhas, né? Que a gente lê na Bíblia, nós passamos em outros nomes. Não é Sim. o mesmo nome, em outros nomes a gente vive também. É, como é que fala? Mares revoltos, enfim. Mas quando você passar, eu estarei contigo. Olha que garantia extraordinária, né? Quando você passar pelos rios, você não vai morrer afogado, não vai te submergir, né? Eu vou te pegar pela mão. Pedro estava afundando, lembra dessa palavra? Pedro estava afundando, porque ele foi atrevido e corajoso e ousado ao mesmo tempo. Senhor, eu quero ir ter contigo, você é o Senhor mesmo. Então vem, Pedro. E aí Pedro foi. Quando ele vai, né, tá bonitinho lá andando e tal, de repente ele começa a ver as ondas. Começa a dar o pânico, o desespero, porque eu falo que ele tirou os olhos de Jesus, né? E aí o que acontece? Ele começa a afundar. Então, quando passares pelas águas, elas não te submergirão. Jesus, ele fez o quê? Pegou na mão de Pedro e levantou. Não deixou ele morrer naquela situação, né? Falou, homem de pouca fé, enfim, deu Deu um sermão. uma lapada lá, um sermão, mas tudo é para crescimento, tudo é para desenvolvimento. Porque Deus, gente, o Senhor não quer filhinhos mimados, né? Nem a gente quer. A gente quer mãe, quer pai, quem é mãe, não quer filhinho mimado, sabe? A gente quer que os nossos filhos se desenvolvam, que eles cresçam, que eles prosperem. Em todas as áreas, assim o Senhor é conosco. Eu imagino dessa forma. Então, o Senhor, ele foi lá, né? Deu uma bronca ali no Pedro, no sentido, né? que- Cadê a fé? Cadê a fé? Enfim. Mas ele não afogou, ele não morreu. Então, a gente não morre nessas lutas aí, batalhas. Você que está assistindo essa live, você que vai assistir essa live, você não vai morrer nessa luta, nessa batalha que você está vivendo. Pode até parecer que você vai morrer, parece que não tem saída. Você não está vendo a luz no fim do túnel, mas Jesus, ele está do seu lado, ele está contigo, ele não te abandona, não te desampara. Se você parar, né? Parar, igual a Edna falou, calar todas as vozes, respirar fundo, você vai conseguir ouvir a voz do Senhor falando com você, né? Eu tô aqui. E esse tô aqui vai te levar para onde ele quer, né? Que é o centro da vontade dele. Então é muito gostoso viver com Deus, é um desafio, porque são momentos que a gente fala, meu Deus, né? E tem gente que fala assim: ah, eu antes não passava nada disso, mas antes você não tinha nem presença, não tinha nada. Você não tinha nem, né? A gente, tipo assim, não tinha nem uma noção do que ia acontecer na nossa vida, né? Agora a gente tem um pai que cuida, sabe quem é, sabemos que somos filhas, como você falou no início, muito bem colocado, né? Então não tem, gente, que temer, mas a gente teme mesmo assim, eu sei, né? A gente teme, Oh, mesmo assim. Tem horas que eu falo, Deus, pelo amor. Tem hora que eu falo, Jesus, precisa disso mesmo. Eu falo assim com o Senhor, sabe? Precisa. Aí depois eu falo, tá bom, Jesus, amém. Não vou ficar discutindo, porque a gente perde, né? Pra discutir. Então, é isso. A Lu que chegou aqui. Lu, beijo, Lu. A Lu colocou um story hoje no Lucirlene. Lá no Instagram dela chorou. Eu falei, meu Deus, ela é muito. Eu amo essa mulher, né? Uma mulher de Deus. Aí eu vi que vocês estavam juntas. Conta um pouquinho pra nós como foi essa imersão. Ela fez a Edna, vocês que estão assistindo aí, a Edna, a Lucirlene, a Silvani e a Kelly. Mulheres de Deus, mulheres maravilhosas ali do Espírito Santo. Elas fizeram uma imersão. Esse final de semana, né? foi. Esse final de semana. Conta pra nós como é que foi. Já falou um pouco, né? Que uma moça, né, tava querendo fazer suicídio, enfim, contou lá. Mas como foi? Qual foi a sensação? Como... Ô, Cris, primeiro, parecia que não ia acontecer, parecia que ia dar tudo errado. Porque numa sexta-feira a gente descobriu que o lugar que a gente tinha alugado alugou para duas pessoas. Então a gente teve que arrumar outro lugar, assim. Nossa, gente, E fomos para lá arrumar, fomos orar, ungir as cadeiras. Quando eu fui ver, uma amiga nossa estava ajoelhada orando na porta do salão. meu E eu Deus. falei, Jesus, o negócio aqui vai ser lindo. Amém. Entende? E tem assim 40 dias de propósito. Foi lindo, foi extraordinário. Eu nunca vi o que eu vi nesses 2 dias. Que benção.
E assim, foi tudo feito com muito amor, foi tudo muito Espírito Santo, faça o teu mover neste lugar, faça o teu querer, faça aquilo que o Senhor quer fazer. Que nada seja de nós, que tudo Uhum. seja o Senhor operando através de nós. Então, ali teve dinâmicas que não estavam no script, que foi Legal. o mover de Deus. Isso. Foi muito lindo, eu não posso soltar aqui, porque não é Não, é apresentação só ainda, para dizer a expectativa. Como eu mas já soube que vai ter foi em Belo Horizonte, já soube sobre que vai ter em vários lugares. Oh, Deus é tremendo. sobrenatural, sobrenatural. Imenso. Até a conexão que Deus fez, né? Somos essas mulheres do movimento Mulheres Multiplicadoras, Sim. do livro Imparáveis, mulheres que Uhum. estão nesse livro. Então, é a agenda de Deus, para É o mesmo. propósito de Deus, É né? lindo. É lindo. Foi lindo, simplesmente desfrutamos. E o que você falou, a gente acha que vai entregar e a gente recebe, e nós recebemos testificações do céu. Às vezes você Amém. está esperando uma testificação de alguém, não, mas ela vem de Deus para você num momento como esse, É. Que lindo. Foi né? lindo. Foi lindo assim. Eu não estava lá, mas eu já senti daqui que foi Não, lindo. foi poder. E assim, é muito gostoso. E outra coisa, comentar sobre isso, né? É muito importante quando mulheres que têm o mesmo propósito se unem sem, digamos assim, sem contenda, o Sim, Senhor flui, né? Porque é o mesmo propósito unido, então sim, gera força, gera unidade, e isso é muito bom, né? Porque às vezes a gente vai para alguns movimentos que só uma pessoa quer fazer tudo, quer aparecer, quer ser o centro, né? E é legal isso de você se unir com outras pessoas e todo mundo transbordar, né? Eu gosto disso, de todo mundo transbordar, de todo mundo receber sua porção, né? Como você falou, cada um recebeu sua porção e é unidas no mesmo propósito. Então é muito legal isso, né? isso. A Unir. menina tá dizendo aqui rapidinho, quando terminou a imersão foi dito: estão liberadas. Estávamos em roda, ficamos olhando umas para as outras, ninguém queria ir embora. Olha que tremendo testemunho, né? Então, é lindo, né? Lindo que isso nem saiu da minha boca, né? Mas foi exatamente isso. Tipo assim, mãe, nós vamos embora? Mas ninguém queria ir embora. É desse jeito. Porque Tem foi que um ver. lugar acolhedor, foi um lugar de experiência, foi um lugar de testificação. E é isso. Às vezes você compra algo caríssimo de. Às vezes você compra algo achando que é ali que tá o aval. Não tá. Uhum. O aval vem de Deus, vem do Espírito Santo. E É. ele sela a sua alma, seu coração e faz vibrar o seu corpo. Então, assim, o aval que eu preciso é esse aqui. Glória a Deus. Que E lindo. foi ali. Achei lindo. E Não, assim, achei linda essa unidade, né? Eu amo a Kelly também. A Kelly eu já conheço, né? Mataim. aqui E, e vocês eu conheci há pouco, né? A Silvani Deus na também, minha mas. É o quê? é um presente de Deus na minha vida. Maravilhosa. Kelly é E olha, maravilhosa. vou falar que um dia a Kelly me contou, depois que tudo já tinha passado. Ela falou, Edna, eu fiz um jejum pela sua vida e eu fiquei 3 dias de cama com febre. Alguém faz Maravilhosa. isso pela sua vida? É, pois Se é. não, se não uma obediência a Deus? Tem que ser, né? E é o que eu disse aqui, quando você É um estava falando do seu presente testemunho. Tem poderoso. gente que Deus está falando para fazer e não faz. Então, assim, isso aí que você disse, né? Que você falou agora da Kelly, que você testificou de você também. Tem Sim, muitas pessoas que às vezes o Senhor fala, ora por tal pessoa, e a pessoa não ora. Então, tipo assim, é pagar um preço? É pagar um preço. Ela ficou, né, de cama aí, doente, enfim. Mas foi por um grande propósito. Tenho certeza que Deus quebrou o laço, né? Deu sim, livramento, fez grandes coisas, mudou, sim. assim, o cativeiro, não sei de quê, mas em que situação, mas ele fez, porque senão ela não ia ter essa retaliação. E eu tô querendo dizer que tem pessoas que às vezes o Senhor tá falando, né? Você talvez está assistindo essa live. Talvez você seja essa pessoa que o Senhor está mandando, vai lá, o Senhor está mandando dar um abraço, o Senhor está mandando fala alguma coisa e você fala, não vou não. E aí você está deixando de abençoar alguém, confiando no seu umbigo, em você, porque nada é nosso, nada vem de nós, né? Só a obediência que tem que ser nossa. E deixando de receber coisas talvez extraordinárias de Deus, né? Então é bem por aí. É isso. Eu quero falar aqui uma coisa. É, Um dia eu estava lá na mídia do YouTube, numa salinha fechada lá na igreja. Hum, Estou a cantar um louvor sobre cura.
E eu queria, eu tinha uma necessidade de sair daquela sala porque eu queria louvar. E aí eu falei, eu preciso ir ali fora. Simplesmente saí do meu posto que eu achei, né? Sim. Uhum. Aí eu saí, simplesmente tinha uma pessoa chorando e eu fui lá abraçar ela. Fui, dá licença, dá licença, dá licença, até eu chegar lá no lugar para eu abraçar a pessoa. E aí foi um abraço que Deus trabalha nos dois lados. É. Deus trabalha dos dois lados. Sempre. E aí eu entendi, porque Deus, ele vai te ensinando o seu lugar. Uhum. E lá não é meu lugar. Meu lugar é aqui, é abraçando. Abraçando quem? Outras mulheres. Uhum. Na jornada, Deus vai te ensinando, minha irmã. Se você acha que você vai estar pronta para fazer, não é assim. Você vai caminhando e Deus vai te ensinando. E aquilo que você acha, eu achei que eu só queria louvar. Que o meu Uhum. Nossa, meu louvor preferido. Tipo, não é isso. É porque Deus tinha algo. Deus sempre vai ter algo mais. Ele sempre vai ter algo mais. E isso é. Amém. Amém. Falar boa noite aqui, Eveline. Beijo, amada. Deus abençoe. Pegando só o gancho do que você está falando aí, porque você já tinha falado isso, veio no meu coração, esqueci de falar, agora eu lembrei. Na caminhada, né? Você falou assim, você falou um pouquinho antes e falou agora de novo, que tem gente que espera, não, eu tenho que estar pronta, perfeita para poder fazer tudo. Tem que saber a Bíblia inteira, tem que saber orar muito lindo, tenho que. E não é assim, né? Não, Você tinha falado já isso, veio não para falar. E agora de novo, não é assim. Porque se a gente pensa que é assim, então nós estamos confiando no nosso potencial só. E o Senhor, na verdade, ele quer que a gente seja a ferramenta, né? Então precisamos o quê? Fazer o quê? Ir do jeito que nós estamos. Feridas, machucadas, às vezes, porque você vai. Olha, gente, é incrível isso, viu? Você vai ferida, no meio do caminho você tá ferida, tá machucada, mas tá fazendo. Não tô falando pra você abandonar a sua dor e, sabe? Não, a dor vai junto, tá? Vai lá com ela mesmo. Só que no meio do caminho, aí você abraça um, você ora com um, você, sabe? E aí o Senhor vai curando aqui e curando lá. É o que você falou o tempo todo aqui, mas eu também já vivi isso, é muito forte. Se nós ficarmos esperando o melhor dia, não. Por exemplo, o casamento não tá maravilhoso. Então eu não posso falar pra ninguém de casamento. Quem falou? Vai lá e fala, entendeu? Minha saúde não tá melhor, eu não posso falar, eu não posso orar por ninguém. Isso é o inimigo que bota na nossa mente. Pra quê? Pra gente não ajudar as pessoas. E às vezes o que você está profetizando para alguém é o que o Senhor está trazendo para sua vida. é Então exatamente. é muito sobre É, isso. Quando a gente entende isso, a vida espiritual flui de outra maneira, né? é isso. É É, sobre isso. de novo eu quero falar, é na jornada que Deus nos ensina, é na jornada que Ele nos enche, é na jornada que Ele nos ensina e é na jornada que Ele multiplica. Amém. A gente ficar esperando o tempo bom, aí aquele perfeccionismo que nos paralisa e esse lugar não agrada o coração de Deus. Não agrada por quê? Porque a gente pensa que é nosso. Sou eu que vou fazer. E não é. É ele que vai fazer. A gente só vai estar lá dando nossa vida, né? Vou lá, eu vou estar ali como um instrumento, mas é ele que vai fazer. Ele que conhece dentro da pessoa. Ele que sabe o que a pessoa está vivendo. Igual você falou, tô lá linda, de batom e tal, mas minha alma ferida. Sim, Então, quem que conhece isso? Só o Senhor. A é pessoa olha a sua aparência, tá linda ali na internet, na igreja, tá sorrindo para todo mundo, mas por dentro tá morrendo, né? Com alguma aflição, com alguma preocupação, às vezes com uma enfermidade que não conta para ninguém, enfim. São várias coisas, né? O importante é que Deus conhece cada coração. É lindo isso. Que é, bom. Maravilhoso. Estamos caminhando para o fim aqui, gente. Foi linda essa live. Olha, você que chegou depois, é, assista, vai ficar gravada. Assista, compartilha com outras pessoas, porque vai edificar e transformar a sua vida. Eu falo sempre aqui, não falo para agradar, eu falo porque esse é o princípio e o propósito dessas lives. E como a Edna falou o tempo todo. Se o Senhor mandou fazer, ele garante, né? Em outras palavras. Então, essas lives aqui já tem mais de um ano que eu estou fazendo e eu sei que Deus garante. Eu sei que o Senhor está alcançando, está curando vidas através do testemunho de eu, eu, vocês que vêm aqui, entendeu? Que eu convido. Eu peço para o Senhor quando eu vou convidar. Nem sempre, às vezes, né, acontece, de, por exemplo, convidar alguma pessoa, principalmente quando é assim,
em cima da hora, igual hoje, né? Em cima da hora que eu digo assim, no dia mesmo, porque aconteceu algum imprevisto, como eu falei, eu não ia estar aqui, enfim. Mesmo assim, o Senhor faz o que Ele quer. É tremendo. É lindo. Então eu creio muito que essas lives elas vêm para isso. Tem muita gente que faz live, eu acho lindo, cada um com o seu propósito, cada um com o seu objetivo, né? E Deus trabalha da mesma forma, mas aqui eu creio muito nisso, no testemunho de cada uma, na vida real. Eu vivo isso, eu vivi, aconteceu comigo, sabe? Sim. Você falar, uma outra pessoa falar, eu falar também. O que que acontece? Ajuda muitas pessoas. Então, é para isso, né, que a gente está aqui, nos entregando, gastando aqui, contando, gastando a nossa vida, né? Gastar e deixar gastar pelas almas, para que pessoas possam ter essa cura. Então, é muito sobre isso. Eu queria que você falasse, Edna, assim, deixar a sua mensagem final aqui, depois você orar, mas o que que você deixaria de última mensagem? Lógico que você já foi tremenda nas palavras, mas assim, se você deixasse uma mensagem final, qual seria essa mensagem para as pessoas que estão ouvindo? E É, depois eu queria que você orasse também. antes de você me perguntar, eu falei, nossa, eu preciso falar isso. Mulheres, quem diz para você que você não está pronta é o adversário, porque ele não quer que nós façamos a obra. Ele não quer que a gente fale do nosso testemunho, que você foi fragilizada, que você foi servir, que você recebeu, porque a jornada com Deus é dando que se recebe. Então, não importa como você está. Se Deus colocou algo no seu coração, simplesmente faça, porque é Ele que caminha com a gente, né? Então é isso. É o adversário que quer te paralisar. É ele que acha que você não é suficiente, é ele que vai falar que você não está pronta, é ele que vai trazer essas inverdades. Mas quando você sentir algo assim, você repreende, você anula, você cancela, porque se Deus colocou algo no seu coração, você precisa estar firmada nesse propósito, nesse lugar e nessa palavra. Então, é o adversário que quer nos confundir, nos paralisar. Por isso que Deus nos chama, nos separa, nos trata, para a gente saber ouvir a voz dele, porque a jornada é longa, né, Cris? Oh, não é não? É É igual longa. Elias queria parar e Deus foi lá e falou assim: Epa, levanta aí, meu filho, que ainda tem uma longa caminhada para você. É tipo isso, né? Há uma caminhada mesmo para nós. Gente, É, rapidinho, antes dela orar, deixa eu falar uma coisa que eu esqueci, era para ter falado no início. Você que está assistindo essa live aí, que falou com você, falou no seu coração, só se falou com você, tá, gente? Ninguém é forçado a nada aqui, mas se falou o seu coração, tudo que foi dito aqui, dá um print aí agora na live. Vou tirar aqui o comentário 2 minutinhos. fazer um print. Desativar os comentários. A gente vai sorrir aqui. Aí. Print Pronto. aqui, papai mandou o print. Então, Cadê? aí agora vocês que estão assistindo, marca a gente lá no Instagram, no Stories, tá? Você que printou aí, marca lá e fala uma frase. Do que essa live mais falou ao seu coração? O que mais falou? Coloca lá, marca lá. Meu Instagram é Pastor Cristiane Venturotti. O da Edna é Edna Ednamar, Mar, ES. Mar Ednamar.Espírito ponto ES. Acabei de ver aqui. Santo. Isso, marca então a gente aí nos stories que a gente vai repostar aí a sua. Mas marca escrevendo o que mais falou com você. Tipo assim, Deus falou comigo, é tal coisa, uma frase. Tá bom, gente? E aí, Edna, encerra aí orando. Eu te quero agradecer, obrigada pela sua Eu participação. Foi lindo, maravilhoso. Deus é fiel, é bom. Que o Senhor continue abençoando aí, te usando poderosamente nessa terra. A gente vai se ver muito. Vamos para o Japão juntas, em nome de Jesus. Vamos. Eu brinquei com a Selma Oshiro, né? Selma, vou para aí, viu? Brinquei com ela. Falei. Já Eu já falei. profetizei, já falei até aqui em casa, gente, eu vou pro Japão. Enfim, a gente vai se ver aí nessa jornada, eu creio, talvez, muito provavelmente, eu estarei aí no lançamento agora de agosto, ainda não é certeza absoluta, mas estou me programando para isso, que a Lu me chamou, né? E a gente vai se ver aí. Foi um prazer, viu? Então, aí Obrigada. você encerra e já ora conosco aí.
Tá, joia. Tô muito feliz, tô impactada com essa conexão. O que Amém. você colocou na palavra, Deus colocou aqui no meu louvor. Glória Eu a tenho essa Deus. palavra e a gente precisa ter as palavras firmadas no nosso coração, porque a jornada, ela é longa. É. Se você não se firmar, você vai se distrair, você vai se machucar, você vai para o lado errado e você vai ter que voltar. Então é muito importante o posicionamento que eu chamo é, é você buscar Deus primeiro e estar disposta a Deus mudar a sua rota, sabendo que é Ele que está mudando, não é você. Amém. Então mulheres posicionadas não tem tempo bom. Você está decepcionada, às vezes alguma coisa da área da sua vida não está do jeito que você quer, mas você está servindo a si mesmo, você está louvando a si mesmo com amor pela obra, sabendo que se Deus te chamou, né? Eu falo, papai, o senhor pode contar comigo, o senhor me dá graça, o senhor me Amém. ajuda, o senhor me dá discernimento. Amém. Então é sobre isso, né? A jornada. Estamos Uhum. juntas na Amém. jornada. E eu Amém. creio que breve estaremos no Japão. Eu Amém. já declarei isso sobre a minha vida, quero declarar sobre a sua vida. Amém. E Deus já tem um capítulo escrito e nós vamos viver ele. Eu creio. Vamos Amém. orar. Vamos. Senhor, muito obrigada por esse tempo, muito obrigada pela testificação que o Senhor traz aos nossos corações. Pai, eu creio e eu acredito e eu tenho vivido que nenhuma palavra volta vazia. Teu Espírito Santo continue falando ao meu coração, falando ao coração da Cris, falando ao coração de cada mulher que vai entrar aqui, que vai ouvir a tua palavra, que o teu Espírito Santo testifique no coração dela e que a seara é grande. A seara é grande, o reino precisa de mulheres posicionadas, mulheres avivadas, mulheres que se permitam ser curadas. Amém. Pai, que essa live fale ao coração e que cure muitos corações. Em nome de Jesus. Muito obrigada por essa segunda-feira, por esse dia. Obrigada pela tua agenda. Abençoe a vida da Cris. Amém. Continua, Senhor, alinhando a mente dela aos céus, a tudo aquilo que o Senhor tem para fazer na vida dela. Pai, em nome de Jesus, queremos celebrar essa palavra profética estando no Japão, no seu tempo, na sua hora, na sua agenda, em nome de Jesus. Amém. Amém. Ô, glória. Eu creio, já recebo em nome de Jesus. Eu também já Já recebo. profetizei. A gente só precisa dizer: eis-me aqui, papai, conte comigo. Ele é o dono do ouro, da prata, do tempo, da Amém. geografia. Verdade. É É isso. isso aí. Glória a Deus. Então tá bom, gente. Obrigada, obrigada, Edna. Obrigada, mulherada, por vocês terem assistido, participado, que é muito importante, né? Conversar aqui. Muito legal. Deus abençoe todo mundo. Em nome Amém. de Jesus. Tchau, tchau. Tchau, obrigada.